Olá, hoje nós vamos falar da criação de especificações técnicas de materiais para projetos inteligentes. É muito importante que o seu projeto seja criado dentro das suas especificações técnicas, ou seja, a sua tubulação tem uma especificação que não é igual à de outra empresa. A Pátria, ela especifica para cada cliente a sua própria base de dados. Ou seja, nós não reutilizamos a base de dados de um cliente para um outro cliente. Dessa forma, os dados mais importantes para você são preservados. Aqui nós vamos mostrar como criar essa base de dados, a importância de se fazer isso logo no início do projeto, para que você possa criar lista de materiais, listas para você saber a pintura de superfície, quanto você vai gastar de tinta ou de jateamento, lista de válvulas que tem internos com produtos diferenciados. Você pode ter listas só por uma classificação de pressão, você pode ter listas de material só para um tipo de fluido. Enfim, você vai poder criar dentro do seu projeto várias possibilidades de informação para a sua oficina, para a sua montagem, para a sua manutenção, para o seu pessoal de compras, para o seu planejamento de forma geral. Aqui nós vamos criar uma spec, mas mais que criar a spec, nós vamos colocar um mais próximo da aparência do produto, pegando o catálogo de um fornecedor específico. Então nós vamos criar aqui uma válvula, ou um flange, ou mesmo uma curva, todas as dimensões do fabricante. Então nós não vamos fazer uma única curva de 1 polegada. Então nós vamos fazer toda a linha do fabricante. Nós não vamos fazer só um flange. Vamos fazer todo o flange do fabricante. Nós não vamos fazer só uma válvula com um diâmetro. Nós vamos fazer aquela válvula com todos os diâmetros do fabricante. E se o cliente tem um código para compra desse produto, nós podemos inserir nessa base de dados esse código, de forma que quando você tem a lista de material, esse código seja atribuído para esse produto. Nós podemos incluir até dados especiais, como preço, peso. Nós podemos atribuir dados como locais da unidade onde esse material é utilizado, o número da unidade. Nós podemos informar nessa base de dados o nome do fabricante ou fabricantes. Nós podemos, inclusive, colocar o número do spool aonde esse produto foi utilizado. Então, se você tiver dentro da sua base de dados uma lista que você necessite para a fabricação de um novo spool exatamente igual àquele durante uma parada, você já pode filtrar por esse número de spool. Enfim, mais que simplesmente criar um spec para você, nós estamos criando a base de dados para que sua empresa possa, dentro de um modelo inteligente, atribuir novas listas e novos filtros para que outros departamentos possam utilizar, criando outros filtros para fazer a seleção desse material. Na verdade, o nosso processo inicia antes mesmo de começarmos a modelar os componentes dentro da base de dados. Nós criamos uma spec onde nós vamos mostrar o seu produto, a classe de pressão, entregamos essa spec em PDF e esse PDF passa a ser relacionado diretamente à base de dados. Um clique no PDF te remete aos detalhes dentro da base de dados. Como eu falei anteriormente, todas as cotas do fabricante são guardadas. Então toda a dimensão do fabricante é guardada. Nesse caso, um flange GIS é guardado com todas as suas cotas. Nós também podemos pegar uma imagem do catálogo do fabricante em JPEG, inserir essa imagem dentro do banco de dados e depois criar dentro dessa imagem todas as informações de forma geométrica. Ou seja, exatamente como esse elemento aparece no catálogo do fabricante, ele vai aparecer no seu documento, guardando todas as suas características, todas as suas dimensões. Então está aí, do jeito que ele aparece no catálogo do fabricante, dimensionalmente dentro do seu desenho. E isso para todos os elementos. Elementos mais complexos, nós podemos fazer isso. Elementos que você tem que guardar realmente a imagem dele, como ele aparece no campo para você, pode ser feito isso. Era isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham visto a diferença de você formar uma base de dados de material antes mesmo de você começar a modelar, para que você possa tirar o melhor do seu modelo. E isso eu apliquei para tubulação,
mas vale para elétrica, instrumentação, metálica, chumbadores, enfim, tudo que você precisa guardar na sua base de dados. Não é só a linha de tubulação. Obrigado e falem com a Pátria quando vocês necessitarem de uma base inteligente para os seus modelos.